Então vamos começar voltando no Excel e criando uma nova pasta de trabalho em branco. Portanto, abre o programa e clique em pasta de trabalho em branco. Já vamos fazer a ação de salvar esta planilha, ok? Então, entra lá no menu Arquivo, Salvar como, e aí você pode continuar salvando na pasta que já vinha utilizando. No meu caso, vou seguir salvando aqui na pasta de Documentos. O nome desse arquivo, além da numeração 3, que é a sequência, eu vou chamar de formatos de dados mais comuns, ok? Então, confirmando aqui, formatos de dados mais comuns, e aí vamos salvar. Ajustando o tamanho da planilha, utilizando os controles de zoom. Muito bem, então estamos prontos agora para começar efetivamente. Bom, o Excel tem dezenas de formatos de dados e para muitos deles, em cada uma das opções tem outra relação de tipos de formatos ou subtipos de formatos. Então não seria exagero dizer que o Excel tem talvez centenas de formatos de dados diferentes. A forma de aplicação deles varia bastante, muitas vezes é uma questão de preferência de quem está utilizando o programa, mas normalmente, pelo menos os formatos mais comuns são feitos ou por meio do página inicial, num grupo chamado número, que apesar do nome permite outros tipos de formatação também, como porcentagem, data e hora, ou pressionando o botão direito do mouse, onde você tem os dados, e aí escolhendo a opção Formatar células, fazendo com que abra uma janela do Excel, e nessa janela, a primeira aba dela, chamada número, tem uma série de categorias relacionadas a formatos de dados, e cada uma delas com subtipos. Então é muito uma questão de preferência mesmo ou de praticidade. Para essa atividade, para esse treinamento, inicialmente nós vamos fazer aqui pela formatação de células, ok? Mas depois eu dou algumas dicas, alguns macetes, em que situações é útil você fazer de forma direta aqui pelo grupo chamado número no página inicial. Tudo bem? E independentemente do cenário, para nos ajudar nesse processo de formatação, precisamos colocar alguns dados aqui. Então, nessa primeira planilha, vamos colocar inicialmente títulos ou cabeçalhos, como é o caso aqui de número, contábil e moeda. Portanto, nesse primeiro momento, nós vamos focar em valores numéricos, que podem ser números puros mesmo, números simples, ou valores monetários, como é o caso ali do contábil e do moeda. Na coluna número, vamos colocar então uma relação de valores. Então, 10, um valor quebrado, um valor com casa decimal, como por exemplo 157,85. Mais um valor quebrado, então, por exemplo, 198,60. E aí repara que no momento em que pressionarmos o Enter, o zero vai ser escondido, vai ficar omitido. A gente consegue arrumar isso posteriormente. Vamos também colocar um valor com milhares, então 1249. Só que, note bem, sem o ponto, ok? Então, valores que têm separador de milhares, então pontos no caso, aqui no Brasil, não é necessário que você coloque esse ponto no Excel, porque isso também faz parte da formatação de dados. Tudo bem? Então, digite direto mesmo. Vamos colocar 0 e vamos finalizar com um valor negativo. Então, menos 15, por exemplo. Ok? Na verdade, vamos colocar mais um valor grande na casa aí dos milhões, talvez. Então, 2.435.789. Então, repare que eu não coloquei nenhum tipo de pontuação. Foi direto mesmo. Vou dar uma acertada aqui no tamanho para que você veja melhor. E vamos pegar esses mesmos valores e colocar nas colunas contábil e moeda. Você deve lembrar aí dos primeiros treinamentos, Nós temos uma ferramenta chamada preenchimento que ajuda facilmente a resolver essa situação. Portanto, selecione os valores, coloque o mouse ali no canto, quando aparecer aquele pontinho verde, aquele quadradinho, isso vai te trazer a ferramenta preenchimento e aí você clica e puxa para o lado direito, puxa mais uma vez até chegar na coluna C, solta o mouse
e tá lá, todos os valores duplicados para essas próximas duas colunas. E agora então que temos os valores indicados aqui como exemplo, vamos realizar a formatação. Como comentei com você, inicialmente eu vou fazer com a seleção dos valores e usando o botão direito, formatar células. Depois a gente dá uma olhadinha em outros caminhos. Então faça esse processo, selecione os valores, somente da coluna número por enquanto, botão direito, formatar células, e aí vamos trabalhar então na janela de formatação de células, número, só que na categoria chamada número. Então repara que por padrão o programa traz a categoria geral, que é uma categoria genérica, né? Não tem nenhum formato específico na realidade. Opa, quase caiu o negócio aqui. Então vamos lá, deixa selecionado geral e OK. Aliás, desculpe, deixa selecionado o número e continue aqui nessa janelinha, tá legal? Não clica no OK não. Se você fez isso, volta ali de novo com o botão direito, formatar células. E aí repare, né, eu vou aumentar um pouquinho para você visualizar, que dos valores que nós selecionamos, o primeiro, que é o 10, ele já fica ali como se fosse um exemplo dessa formatação, caso você clique no botão OK, tá legal? Então dá para você se basear por aqui para ter uma ideia de como as coisas ficarão. No caso da categoria número, não tem tantas opções, né? Essencialmente você consegue mudar as casas decimais, clicando ali nos controles, nas setinhas. Então se você precisa de uma precisão maior, aumenta as casas decimais, caso contrário reduza. Nesse exemplo eu vou deixar apenas 2. Temos também o usar separador de 1000, ou usar separador de milhar. Por isso que eu pedi para você não digitar o ponto, já que ele é feito por aqui, de forma automática. Portanto, marque essa opção, clique em cima dela. E por fim nós temos os valores negativos, que é muito questão de gosto também, ou de padrão, né, de cada empresa, cada pessoa, né, que utiliza o Excel em relação a números negativos. Eu particularmente gosto de marcar aqui a última opção, que é apresentar na cor vermelha e com sinal de menos. Você também poderia apenas exibir com a cor vermelha, ou exibir apenas com sinal de menos, que é o correspondente aqui à opção padrão, e essa terceira opção também. No meu caso, então, vou pegar a última, já que eu quero negativos em vermelho e com sinal de menos também. Então, cliquei, feito isso, dou um OK e olha lá o resultado. Então, todos os valores passaram a ter casas decimais. Aqueles valores que tinham 0 na casa decimal, como foi o caso aqui do 198,60, agora o 0 voltou a aparecer. Milhares passaram a ficar com um ponto, fazendo a separação, além da casa decimal. Olha lá o menos 15 em vermelho e com sinal de menos. E aquele grande valor na casa dos milhões agora está muito mais fácil de compreender, porque os separadores de milhar foram colocados nos seus devidos lugares. Tá legal? Então, formatação de número. Normalmente é uma formatação para valores que não são moeda, né, não são monetários. Por isso, essa categoria acaba sendo bastante utilizada para vários tipos de dados que não são do tipo dinheiro. Tudo bem? Próxima formatação é a contábil, e essa sim se refere a dinheiro, assim como a próxima também. Então selecione todos os valores da coluna contábil, botão direito em cima do que você selecionou, formatar células. Novamente chegamos na janela de formatação de células, só que dessa vez você vai trocar para a categoria contábil, ok? Novamente o primeiro valor é usado como exemplo, que é o 10. E no caso do contábil não tem muitas opções para a gente mexer não. É um formato bem mais simples, né, em termos de possibilidades, até porque o foco, o objetivo dele é exatamente esse, é dinheiro. Dinheiro no formato que o Excel chama de contábil. Então o máximo que dá para você fazer aqui é mudar as casas decimais, para ter mais ou menos precisão, e trocar o símbolo da moeda, que se você está no Excel num ambiente em português, né, português brasileiro, então já vem automaticamente selecionado como reais. Mas dá para trocar aqui para praticamente qualquer moeda
do planeta, né? Por siglas, né, ou por outras maneiras de exibição, como por exemplo com símbolo. Eu vou deixar em reais mesmo, né, além das duas casas decimais, então na prática não mudei nada, e vou dar um OK. Olha lá no navegador as diferenças para o outro formato, né? Então, além do símbolo monetário real, que fica completamente alinhado aqui na esquerda do valor, né? Temos as casas decimais, as duas casas, temos o separador de milhar. Repara que lá no formatar células nem aparecia essa opção no contábil, porque ela já é padrão para formatos contábeis, então não dá para tirar. E o zero, em vez de zero, é mostrado um hífen no lugar dele. Mas isso é o zero, isso está correto. É só uma maneira diferente de visualizar. Tanto é verdade que se você olhar aqui na barra de fórmulas, ó, né, deixando o valor selecionado e olhando aqui, olha lá o zero. Então não se engane, ok? Esse hífen, da forma que está, ele representa zero no formato contábil. O menos 15 não dá para deixar em vermelho, negativos em vermelho não são suportados no formato contábil, então só tem mesmo o sinalzinho de menos antes do símbolo do real. E um pouco mais embaixo, aquele grande valor, também com separador de milhar, casa decimal e o símbolo da moeda. Então, o formato contábil é um dos formatos mais comuns quando se trata de dinheiro dentro do Excel. Ok? Vamos ver na sequência o próximo formato, que é o moeda. Então, para o moeda, mais uma vez selecione os valores, todos eles, da coluna C, botão direito em qualquer um deles, formatar células. Na janela que surgiu, vamos entrar então na categoria moeda. Ok? O número 10, como é o primeiro, novamente é usado como exemplo. Podemos alterar as casas decimais também, assim como nos outros dois. Podemos alterar o símbolo da moeda, assim como no contábil, então reais por padrão. E uma das novidades está aqui. O moeda aceita negativos em vermelho, além de negativos com sinal de menos. O contábil já não nos dava essa possibilidade, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui a última opção, que é o vermelho com sinal de menos, e clicar no OK. Olha só. Então, casa decimal, separador de milhar, símbolo de moeda, só que note a diferença. O símbolo de moeda, nesse caso, ele fica bem próximo dos valores colocados, enquanto que o contábil fica completamente no lado oposto. Então, visualmente é uma diferença importante. Olha o negativo como aparece. Além do sinal de menos em vermelho, o contábil só aceitava o número com o sinal de negativo. O último valor ficou até bem parecido por conta do tamanho aqui da coluna, né? Mas ele também fica bem pertinho do valor, ó, o símbolo monetário, enquanto que o contábil mantém lá do outro lado. Então, esses dois formatos, contábil e moeda, são úteis quando se trata de dinheiro. Ok? Usar um ou usar outro é uma questão de preferência mesmo sua, ou do seu líder, da sua gestora, ou enfim, os padrões que a sua empresa, escritório tem adotado, naturalmente você vai adotar também para trabalhar de uma maneira padronizada. Mas fora essas questões, esses formatos funcionam exatamente do mesmo jeito, todos eles podem ser trabalhados com fórmulas, com funções. Então a matemática do Excel não está nem aí se você está usando número, contábil, moeda, mas para quem vai compreender esses dados, interpretar esses dados, ter uma boa formatação condizente com o tipo de dado que está ali, sim, uma questão bastante importante. Tudo bem? E além de fazer então a formatação com o botão direito e escolhendo formatar células, nós temos também a possibilidade de fazer algumas formatações de um jeito mais rápido, utilizando aqui o grupo número dentro da página inicial. Ok? Eu particularmente ainda prefiro fazer como fiz até agora, porque tenho acesso a todas as opções de uma única vez e uma única janela. Mas não tem problema algum você fazer de forma direta, né, quando achar conveniente. Então, para a gente ver um pouquinho disso, vamos aqui na coluna E
e vamos colocar alguns valores, direto mesmo, ok? Sem fazer cabeçalho nem título. Então eu vou colocar 1000, sem usar o ponto, sem usar vírgula, né? Vou colocar um valor quebrado novamente. E vou colocar um valor negativo, então menos 123. Então esses três valores digitados estão com a formatação padrão, chamada de geral, ok? Vou pegar aqui o 1000 e eu quero colocar um separador de milhar nele. Então nessa situação eu posso usar diretamente, depois de selecionar o 1000, o botão que tem 3 zeros. Esse botão aplica o separador de milhar, só que repara, ele também aplica as casas decimais, ao mesmo tempo em que ele troca o formato para uma variação do formato contábil, uma variação sem o símbolo monetário, sem os reais nesse caso, ok? Então, se você entende isso, né, entende o que está acontecendo e não tem nenhum problema, você pode usar sem problema nenhum essa forma de formatação direta. E caso você queira que entre o símbolo monetário nesses 1000, é só entrar aqui num outro botão, que é o Formatos de Número e Contabilização. Parece uma cédula de dinheiro, né? Você clica ali na setinha dele e escolhe a moeda. No nosso caso, o português, né? Brasil, real. E aí ele coloca o símbolo monetário para você. Tá legal? No de baixo, ó, 575,9, né? Deixa eu encaixar mais aqui para você ver. Então eu posso colocar casas decimais. O zero ficou escondido. Se trabalharmos com os botões de casas decimais, que são esses botões aqui, você consegue aumentar, reduzir, ok? Então olha só, estou reduzindo as casas decimais. Se eu tirar completamente, acontece um arredondamento, né? Então fique atento a isso, ok? Casas decimais, dependendo da quantidade ou da ausência, causam um arredondamento, causam uma percepção diferente do valor que realmente tem ali. Só para você entender isso melhor, ó, tira completamente as casas decimais e o que era 575,9 ou 0,90 agora virou 576. Mas originalmente, internamente, ainda é 575,90. Só está sendo exibido de uma maneira arredondada, né? Por conta de termos tirado as casas decimais. Tá legal? Fique bastante atento a isso, já que pode mudar muito a percepção dos reais resultados. Nesse caso eu vou deixar duas mesmo. E aí por fim tem o número negativo. E o número negativo não dá para você configurar por aqui. Não tem nenhuma opção ali escondida, clicada, que transforma negativo em vermelho, por exemplo. Então, nesse tipo de situação, só entrando lá na janela de formatar células, o máximo que dá para você fazer é entrar nesse formatar células por esse botão no cantinho aqui, ó. Esse botão também serve para chegar na janela de formatar células. E aí lá você consegue pegar o número e escolher negativos em vermelho, além de fazer todas as outras coisas que a gente já viu. Tudo bem? Então, em resumo, quase tudo que nós fizemos via botão direito, formatar células, tem aqui também no grupo número do página inicial. Com exceção dessa questão do valor negativo em vermelho, né? E das particularidades de eventualmente ele colocar um valor, mas não colocar o símbolo monetário, aí você tem que ir lá e colocar manualmente. E aí queria aproveitar para fazer um combinado com você, né, que está assistindo ao treinamento. Certamente você já percebeu que nós não falamos ainda, não vimos ainda a formatação de porcentagem. Nós vamos deixar isso para um outro treinamento em que eu vou abordar como trabalhar com porcentagem no Excel para realizar diversos tipos de cálculos, e aí sim a formatação em porcentagem será importante. Tá legal? Então, por enquanto, apenas essas aqui mesmo, além do data e hora, que nós vamos ver daqui a pouquinho, um passo de cada vez. Vamos em frente então, fazer agora a formatação de data e hora. Nós vamos ficar nesse arquivo mesmo, mas apenas criar uma planilha adicional. Então,
Lá na parte de baixo, clica no sinalzinho de mais, né, para você criar uma nova planilha. Aproveita para trocar o nome da primeira planilha. Primeira planilha nós trabalhamos com valores numéricos, né, de diversos tipos. E monetários também, né? Então, monetários e numéricos. E nessa segunda planilha, data e hora. Ok? Então, valores numéricos e monetários foi a primeira, e agora data e hora, a segunda. Aumentando bastante para que você enxergue bem. E aí vamos colocar a data, né? Vamos colocar na coluna A a data e na coluna C a hora. Tudo bem? Não precisa ser a mesma data, né, que eu estou digitando aqui, desde que siga o formato dia barra mês barra ano, coloque a data que você quiser, tá legal? E eu vou colocar então 11 de 9 de 2020, então a data que nasceu meu filho Bernardo. E aqui na coluna C, minha memória não está boa, então não vou lembrar o horário que ele nasceu, vou colocar aqui meio-dia e 10. Ok? Então, dia barra mês barra ano, no caso da data, e a hora, aí eu tive que digitar, né, com 2 pontos ali para separar hora de minuto. E caso tivesse segundo, poderia colocar aqui também, né, mais 2 pontos, e aí a quantidade de segundos. Aqui eu vou deixar 30. E aí repare que o Excel temporariamente ele esconde aqueles 30 segundos. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que dá para voltar a fazer aparecer. Também é possível, e aí acho que é legal a gente colocar talvez aqui na coluna E para ver a diferença. Também é possível você colocar a data e também a hora de uma vez só que separado por um espaço. Ok? Então eu dei um espaço depois de 2020 e agora eu vou colocar meio-dia e 10 e 30 segundos. Tudo bem? Feito isso, vamos pegar a data apenas lá na coluna A, botão direito, formatar células. E aí repara que o próprio programa já entendeu o que você digitou e já trouxe selecionado a categoria data, além do primeiro tipo de formatação, que é o tipo padrão, dia barra mês barra ano. Ok? E aí tem até um pequeno alerta ali, um pequeno descritivo, né? Você reparou certamente que tem um asterisco nesse formato e no de baixo também. E um pouco mais abaixo o programa até explica que os formatos de data, né, exibem números de série, de data e hora. Então, em outras palavras, data e hora é número, só que ele é exibido de uma maneira diferenciada. E aqueles que estão com asterisco, eles dependem de alterações nas configurações do sistema operacional. Portanto, se você está aí no sistema operacional Windows, né, em português Brasil, ele segue isso. Por isso que na segunda opção mostra lá quarta-feira, março, né, estamos falando do nome do dia, nome do mês em português, porque é assim que está o meu sistema operacional aqui no meu computador. E ele avisa logo depois que os formatos que não têm asterisco aí não são afetados pela configuração de idioma do sistema operacional. Tá legal? Em linhas gerais isso não faz tanta diferença, não é tão importante, mas é legal você saber por que tem esse tal de asterisco em alguns lugares. Bom, tem alguns formatos disponíveis, né, aí na lista de tipos. Convido você a clicar em cada um deles, assim você consegue ver aqui no exemplo como que vai ficar aquela data selecionada. Então tem formato com ela completa, tem formato com ela ao contrário, usando um formato internacional, que é muito comum em sistemas, bancos de dados, que vem primeiro o ano, depois um hífen seguido do mês, mais um hífen seguido do dia. Então é isso que está sendo exibido aqui, nessa terceira opção. Tem tipos abreviados, com só o dia, só o mês. Tem tipos que abreviam, mas mostrando o nome do mês, em vez do número dele, né? Então nesse caso aqui, mostraria as 3 primeiras letras do mês daquela data, no caso setembro, e no caso de cima, a gente tem ali o número do mês, 9. Né?
Então não tem tantas opções, né, em relação à hora. Use a que você preferir. No meu caso aqui eu vou pegar a segunda opção que vem completinho, dia, nome do mês, e vou dar um OK. Olha só. Aí é legal você perceber que ele é mostrado dessa forma, só que internamente continua sendo aquela data super simples da maneira que você digitou, dia barra mês barra ano. Ele só é exibido usando uma formatação diferente. Tudo bem? E na sequência nós temos a hora, né? Considerando o espaço que eu tenho aqui, acho que eu vou passar essa informação aqui para a linha 3, tá legal? E aquele outro que eu digitei também vou passar para uma linha em vez de deixar numa coluna. Então, prontinho. O que eu fiz aqui foi usar a ferramenta Mover, que é uma setinha que aparece quando você coloca o mouse aqui em cima da extremidade da sua célula. Ou recortar e colar. Então, pegando agora só a hora, botão direito, formatar células mais uma vez. E aí, repara, ele também identificou baseado no que foi digitado. Só que ele caiu numa categoria chamada personalizado e dentro dela, dentre várias opções que existem, existem algumas relacionadas a hora e minutos. Então, repara só, HH e MM é uma formatação de hora também, só que dentro da categoria personalizado, que é uma categoria que permite a você criar formatos diferentes dos habituais. Nós vamos ver isso inclusive no próximo treinamento, como criar nossos próprios formatos. Portanto, não está errada essa sinalização que o programa fez, só que já tem ali uma categoria para hora, que é um pouco mais amigável até, mais didática para quem está compreendendo, né, entendendo agora como isso funciona no Excel. Então, minha sugestão é que você entre aqui na categoria hora. E aí, dentro dela, eu tenho lá os formatos da forma que a gente está mais habituado a ver. O primeiro é um formato que vai passar a exibir a hora, o minuto e também o segundo. Portanto, se eu deixar ele selecionado, aqueles 30, né, que antes estavam escondidos aqui, vão voltar a aparecer. Temos também o 1330, né, que é o relógio de 24 horas, mas só que sem mostrar os segundos. Bem parecido com esse que estava no personalizado, que o Excel sugeriu. Tem também aquele relógio de 12 horas, então horários que são a partir do meio-dia, né? Passam a ter a sigla PM, e os que ficam abaixo do meio-dia passam a ter aquela sigla AM. Então, um relógio internacional também, né? Não tão comum aqui no Brasil. Temos ali também dois outros valores, também com relação ao PM, só que aí com indicativo de segundo, e o outro de baixo com o relógio completo, mais o indicativo de segundos. E esses últimos dois, o 3055, o 3730, né, esses formatos têm a ver com utilizar as horas. Eles têm a finalidade de trabalhar com contabilização de horas. Então, muitas vezes é maneira geral de falar, né? Vamos supor que você trabalha com banco de horas, cálculo de horas, né? Ou por qualquer motivo sua planilha envolve calcular, contabilizar horas. A formatação padrão de hora no Excel, ela considera um relógio mesmo, né? Um dia normal de 24 horas. Então, quando você vai fazer algum tipo de operação que exceda essa quantidade de horas, né? Exceda 24, se não tiver na formatação correta, o programa não consegue exibir um resultado. Então, se eu tiver, por exemplo, uma soma de 10 horas mais 15 horas, ele não vai mostrar 25, porque isso excede as 24 horas do dia. Então, numa situação como essa, nós deveríamos deixar na opção 3730, que é a opção que aceita a contabilização de horas. Tudo bem? Não é o nosso caso aqui, a nossa situação, né? Mas a finalidade é essa, tá legal? E as últimas duas opções é para exibição de data e hora ao mesmo tempo. Use o formato que você quiser, eu vou deixar o primeiro mesmo, e aí vamos dar um OK para ver o resultado. Olha só, então horas, minutos e segundos.
E só para você entender melhor essa questão do cálculo de horas, que eu acho que você deve ter ficado curioso, curiosa com o que eu disse, né, da formatação, vamos fazer um exemplo bem rapidinho sobre isso, tudo bem? Pode ser aqui nessa planilha mesmo, mas vamos fazer lá na coluna D de dado. Então imagina aí 10 horas e 15 horas. Então, digitado diretamente 10 e 15, ok? E na célula de baixo, eu vou somar essas horas. Então, igual, vou pegar o 10, mais vou pegar o 15. Então, 10 mais 15 tem que dar 25. Vou dar um Enter e deu 1. Ok? Porque o programa não conseguiu reproduzir acima das 24 horas do relógio normal, da duração normal do dia. A conta está certinha, é uma soma entre os dois valores. Eu não usei a função soma, mas poderia também. A grande questão aqui é o que o formato não consegue exibir corretamente. Agora experimenta trocar o formato. Clica com o botão direito no resultado, formatar células, volta lá para a categoria hora e troca para o formato 373055. E ok. Olha lá o resultado. Agora sim. Então, se eu colocar 20 horas, por exemplo, ó, ele vai somar para 30. Se eu colocar 1 hora, 21. Então, eu não mudei nem a formatação dos valores iniciais, mas a formatação da célula que vai trazer o resultado, essa sim tem que estar corretamente aplicada com a opção 3730. Tudo bem? Bom, isso feito, voltando aqui, ficou faltando uma única célula ali sem formatação, né? Embora aqui eu acredito que você já entendeu o que é possível fazer, não é mesmo? Então eu tenho data e hora ao mesmo tempo. É possível então formatá-la de forma direta. Clicando também com o botão direito, formatar células. Novamente ele caiu ali no personalizado, que também possui data e hora, representado por siglas. Você pode tanto entrar aqui no data, sendo que uma das opções tem lá, duas na verdade, né? Tem lá data e hora, no formato PM e no formato 24 horas, né? Posso pegar qualquer uma das duas, ou então no próprio formato hora, que bem no finalzinho também tem as mesmas duas opções, ok? Então você consegue ali trocar facilmente para qualquer uma delas. Vou deixar aqui no último mesmo, clicando no OK. Tenho lá o formato com uma certa abreviação, né? E aí a formatação aplicada adequadamente. Tá legal? Bom, com isso chegamos então ao final deste treinamento sobre os formatos de dados mais comuns, dados numéricos, dados monetários, data e hora, ok? Convido você, assim que possível, quando tiver um tempinho, experimente os outros formatos, ok? Entrando aqui rapidamente só para você ter uma ideia, ó. Então, botão direito, formatar células em qualquer lugar. Repara que existem várias outras categorias, né, que eu não abordei aqui no treinamento, como é o caso da fração, científico, especial, texto, que não é tão comum, normalmente é usado para valores que começam com zero, está misturado com letras, códigos, ok? Mas dá uma olhadinha, né, pelo menos nesses outros que eu citei. O porcentagem, como eu disse, nós vamos ver em outro momento aqui dos treinamentos, tá legal? E o personalizado nós vamos ver já no próximo treinamento, em que vamos aprender a criar nossos próprios formatos para CPF, telefone, enfim, padrões que não existem aqui no programa, pelo menos não no formato mais atual, conhecido aqui no Brasil, e a gente vai aprender a criar no próximo treinamento. Tudo bem? Então é isso. Obrigado pela atenção, espero que o treinamento tenha sido útil. Volte, reveja, faça quantas vezes quiser, né, nas suas próprias planilhas e nos vemos em breve no próximo treinamento. Até mais!